Como se estivesse vivendo dia 22 de outubro de 1844 na América do Norte. A palavra de Deus ontem me transportou ao passado. E eu pude perceber, um pouco palidamente, a decepção amarga e terrível que aqueles fiéis adventistas passaram naquele dia. Entre aqueles que estavam esperando o breve aparecimento de Jesus, estava um homem chamado Irã Edson. Ele, juntamente com um grupo de adventistas, juntamente com toda a sua família, em sua casa, possivelmente os irmãos poderão, este homem que está na tela ali, e na casa, que é o próximo vídeo, nesta casa aí, ele juntamente com a sua família e muitos outros adventistas, esperaram o momento em que Jesus apareceria então nas nuvens dos céus. Ao soar a hora do relógio, a família de Irã Edson e seus amigos, tal como os mileritas por toda parte, contaram as batidas com corações opressos. Quando nada mais se fez ouvir, senão o monótono ritmo de seu tic-tac, certificaram-se então de que o dia havia passado. E seu desapontamento tornou-se uma certeza. Disse Edson: nossas mais caras esperanças e expectações foram esmagadas. E tal espírito de pranto nos sobreveio como nunca havíamos experimentado antes. Choramos e choramos até o alvorecer. Alguns entre aqueles que estavam esperando a vinda de Jesus não apenas estavam decepcionados, alguns começaram a duvidar das profecias, alguns começaram a duvidar até mesmo da Bíblia, se a Bíblia realmente era a palavra de Deus, porque ela havia apontado o retorno de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844 e ele não havia aparecido. Alguns chegaram ao extremo de duvidar até mesmo da existência deste Deus que havia criado os céus e a terra. E uma sombra de dúvida pairou também no coração de Irã Edson. O que o confortou naquele momento foi a lembrança de como Deus o havia abençoado em sua experiência. Ele havia até mesmo realizado alguns milagres. E a certeza da forma como Deus o havia conduzido trouxe uma pequena centelha de raio, de luz e de esperança àquele coração. E ele então convidou alguns amigos para que se dirigissem a um celeiro próximo, para que naquele local eles pudessem buscar a orientação divina, saber o porquê que eles estavam passando por aquele momento tão triste, tão terrível. E eles então se dirigiram a um celeiro, a este celeiro que os irmãos estão vendo ali, e ali rogaram a Deus, para que Deus lhes explicasse o porquê de tão amargo desapontamento. E diz a história que enquanto eles não sentiram que as suas orações estavam respondidas, eles não cessaram de rogar ao Deus dos céus, o Criador de todo o universo. Depois que eles sentiram que Deus os havia ouvido, eles então saíram do celeiro. Irã Edson então convidou um amigo, por sobrenome Cruiser, para que ele, juntamente com este amigo, visitasse alguns vizinhos, que assim como eles, haviam também almejado o aparecimento de Jesus nas nuvens dos céus. Possivelmente, para evitar ser escarnecido, eles não foram a esses vizinhos pelo caminho comum. Pegaram um caminho diferente.
por através de um milharal. E quando Edson, juntamente com seu amigo, estavam caminhando por entre este milharal, ele relatou o seguinte: detive-me em meio ao campo. O céu parecia abrir-se à minha vista e vi distinta e claramente que, em lugar de nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo do santuário celestial para vir à terra, em 22 de outubro, ele pela primeira vez entrava neste dia no segundo compartimento desse santuário, e que ele tinha uma obra para realizar no Santíssimo, antes de vir à terra. Edson estava estagnado ante aquele lampejo, daquela luz maravilhosa que agora estava em seu coração. Seu amigo não percebeu que havia continuado a caminhar sem que Edson estivesse ao seu lado. E quando ele sentiu que o seu amigo não estava ao seu lado, que Edson estava parado, ele voltou-se e disse: Irã, por que está parado há tanto tempo aí? E a resposta de Edson foi a seguinte: o Senhor está respondendo às nossas orações, dando-nos luz com respeito ao nosso desapontamento. Irmãos, que experiência maravilhosa. Essa experiência me toca de uma forma muito grande. Deus estava respondendo de forma quase instantânea a fervente ou as ferventes orações que haviam sido feitas naquele celeiro. Edson viu como um lampejo, não sabemos bem se foi uma visão, que Jesus em 22 de outubro de 1844 não deveria vir à terra, mas que ele havia passado do lugar santo, do santuário celestial, para o lugar santíssimo. É interessante o que nós encontramos na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 11, o versículo 19. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Diz-nos assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Essa expressão da palavra de Deus, a arca do seu concerto, foi vista. Os irmãos percebam que o apóstolo João não diz: e eu vi a arca do concerto, mas que a arca do seu concerto foi vista. Aqui possivelmente uma indicação direta a esse lampejo de luz que Irã Edson teve naquela manhã fria do dia 23 de outubro de 1844. Interessante que este texto de Apocalipse 11, versículo 19, ele está logo a seguir do Apocalipse capítulo, logicamente do Apocalipse capítulo 10. E este capítulo 10, ele passou a ter um significado todo especial para aqueles irmãos que passaram por aquele amargo desapontamento. Eles haviam entendido parte de Apocalipse capítulo 10, mas haviam ignorado alguns versículos importantes, onde Deus, há muitos séculos antes, já havia dito que eles iriam passar por aquele desapontamento tão terrível. Não vamos ler todo o capítulo, apenas alguns versículos. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 até o 2 primeiramente. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. Este anjo que tinha na mão um livro aberto.
Os adventistas entenderam que este livro aberto era exatamente o livro do profeta Daniel. Lembrando-nos de que em Daniel capítulo 8, versículo 14, nós encontramos aquela fantástica profecia. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E eles entendiam que este livrinho aberto era o livro de Daniel. O versículo 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como o mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Aquele livrinho, o livro que representava o livro de Daniel, trazia uma mensagem especial ao povo do advento. A mensagem que eles entenderam a princípio era que Jesus voltaria muito em breve. Dia 22 de outubro de 1844, eles poderiam ver aquele em quem as suas esperanças estavam centralizadas. Aquela mensagem era uma mensagem muito doce. A jovem Ellen White diz que aquele dia foi o dia mais feliz da sua vida, como nós ouvimos ontem. Mas qual foi o resultado? Um resultado amargo, muito difícil de suportar. A decepção foi tremenda, muito triste. O dia 23 foi totalmente o contrário do dia 22. O que o dia 22 proporcionou de alegria, a amarga decepção do dia 23 foi semelhante. Deus de antemão já havia profetizado o amargo desapontamento pelo qual aqueles adventistas iriam passar. E com o amargo desapontamento, eles agora se voltaram às Escrituras, querendo entender o porquê que Jesus não havia vindo no dia que a profecia marcava. E então Irã Edson teve aquele lampejo em sua mente, entendendo que Jesus havia então passado do santo para o santíssimo, que o santuário a ser purificado não era a terra, mas o santuário do céu. E eles começaram agora a perceber passagens maravilhosas das Escrituras. Uma delas nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 e 2 e depois o versículo 5. Percebam, os irmãos, que joia de pensamento é o que nós encontramos aqui. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do quê? Do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual quem fundou? O Senhor fundou e não o homem. Eles perceberam que Jesus era um sumo sacerdote e que no céu existia um santuário fundado, erigido, construído pelo próprio Deus. O versículo 5. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte
se te mostrou. Se nós lermos aqui os restantes dos versículos, 3 e 4, o escritor aos Hebreus está fazendo uma analogia entre o ministério dos sacerdotes que ministravam no santuário terrestre, uma comparação com o sacerdócio de Cristo, ministro do santuário existente nos céus, fundado pelo próprio Senhor. Irmãos, essa mensagem, ela é uma mensagem fantástica e maravilhosa. Se os irmãos perceberem como o escritor aos Hebreus inicia o versículo 1, ele diz: a suma do que temos dito. No grego, a palavra suma, ela é escrita kephalaion, que pode ser traduzida por o ponto principal, a coisa mais importante. Em outras palavras, o escritor está dizendo que a coisa mais importante de toda a sua carta é que no céu existia um santuário e que Jesus é o sumo sacerdote deste santuário. E mais, aqueles adventistas agora estavam vendo uma luz brilhar naquelas densas trevas. E Deus enviou mais luz, e luz maravilhosa e extraordinária. Eles também se depararam com um texto de Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário. Quando o escritor diz o primeiro, ele está se referindo ao primeiro concerto, feito através de sangue de animais. Aquele concerto tinha um santuário e um sumo sacerdote. E com o emprego da palavra também, significa que o novo concerto, feito através do sangue de Cristo, também deveria ter um santuário e um sumo sacerdote. Um outro texto muito importante, nós encontramos também na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 23. E este texto terminou por afastar todas as trevas da dúvida e da perplexidade da mente daqueles adventistas sinceros. Hebreus 9, versículo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Irmãos, quando eles leram este verso, todas as dúvidas se dissiparam. A primeira parte do verso diz: era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus. O que eram as figuras das coisas que se achavam nos céus? Se nós lermos lá no livro de Êxodo, nós vamos ver que quando Deus pediu para que Moisés construísse o santuário, ele disse: Moisés, preste bem atenção e faça tudo conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Moisés, ele viu um santuário perfeito. E segundo aquele modelo do santuário perfeito, ele deveria construir uma réplica. E o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é que esta réplica, que era apenas uma figura das coisas que se achavam nos céus, deveriam ser purificadas. Mas a continuação do verso diz: mas as próprias coisas celestiais. O escritor estava dizendo que o santuário celestial deveria também ser purificado. E agora eles entenderam perfeitamente que o santuário a ser purificado não era realmente a terra. Houve um erro, mas não na cronologia, na contagem do tempo. Houve um erro na identificação do que seria o santuário. O santuário a ser purificado no fim dos 2.300 anos não era a terra,
era o santuário celestial. Irmãos, baseado nesta mensagem, Deus restaurou muitas outras verdades, nós vamos ver no prosseguimento aqui das palestras que ainda teremos esta semana. Uma jovem, ela escreveu o seguinte no livro, e esse texto nós encontramos na meditação matinal de 1977, na página 245. Devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar. O que não devemos fazer? Sossegar, sem que entendamos claramente o assunto do santuário. Esse assunto verte muita luz sobre nossa atitude atual. Sobre nossa atitude e nossa obra atual. E dá-nos prova irrefutável de que Deus nos dirigiu em nossa experiência passada. Explica nosso desapontamento de 1844 e mostra-nos que o santuário a ser purificado não era a terra, como supuséramos, mas que Cristo entrou então no lugar santíssimo do santuário celestial e ali está realizando a obra final de sua missão sacerdotal. Irmãos, que mensagem maravilhosa é a mensagem que nós possuímos. Um sumo sacerdote, um Deus criador dos céus e da terra, que nos criou, deu a vida em nosso lugar e continua nos céus, trabalhando em prol da nossa salvação, expiando os nossos pecados, apagando as nossas transgressões. Esta mensagem, ela deve nos transformar. Nós temos aqui uma foto nesta tela, pode passar, irmão, por favor. A sepultura de Irã Edson. Ele faleceu em 1882. Mas ele morreu com a firme certeza, com a segurança que nós encontramos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irã Edson aprendeu a confiar em um maravilhoso Salvador, em um maravilhoso sumo sacerdote, que estava então fazendo expiação pelos seus pecados, que estava continuando o trabalho de preparar um povo para morar no seu reino, para todo o sempre. Assim como Edson, assim como aqueles fiéis adventistas, precisamos confiar nesse maravilhoso Salvador, neste maravilhoso Redentor, neste maravilhoso sumo sacerdote, que conhece as nossas fraquezas, que se sente tocado pelas nossas fraquezas. Que venhamos a confiar nesse maravilhoso Salvador, que venhamos a confiar no sacrifício de Jesus, que venhamos a confiar no que Ele tem feito por nós no Santíssimo do Santuário Celestial. Amém.